Bom, vamos lá. Então, nessa parte, agora eu vou mostrar para vocês uma aplicação na vida profissional, tá bom? No empreendedorismo. Então, eu vou simular algumas situações para a gente usar no departamento de RH, no departamento de finanças e no departamento jurídico. Vou pegar três áreas só, para a gente ter uma ideia de como é que pode ser aplicado. A gente só precisa saber o que perguntar, né? Como eu expliquei lá no início, você tem que ter conteúdo para poder discutir e conversar com ele. Perguntas boas trazem respostas boas, perguntas ruins vão trazer respostas ruins, ok? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho. Bom, a gente vai começar aqui falando para o ChatGPT que ele é um gestor de RH e que a gente precisa fazer uma contratação. Então vamos lá. Considere que você é um gestor de RH, não vou nem colocar o cargo, tá? Um gestor de RH e precisa contratar um novo cargo. E analista de TI. Por favor, faça a descrição deste cargo de forma detalhada. Analista de TI, descrição de cargo. Esse é responsável por analisar, projetar e implementar as soluções tecnológicas para atender as necessidades da empresa em relação ao seu sistema de informação. Ele ou ela também deve trabalhar com outras equipes de TI e departamentos de empresa para garantir a entrega de soluções eficazes e eficientes. Principais responsabilidades: analisar e entender as necessidades dos usuários, projetar soluções de software, implementar e manter sistemas de informação, fornecer suporte técnico, realizar testes de aplicação. Muito bom. Uhum. Gerenciar projetos de TI, trabalhar em estreita colaboração com outras equipes, monitorar e avaliar. Aham, aham, aham. Então, requisito de qualificação: bacharelado em ciência, habilidade de programação, experiência anterior, habilidade de... Gente do céu. É, os benefícios adicionais, tá? Então, vamos lá. Ok, mas vou fazer um comentário aqui, ó. Ele colocou gerenciar projetos de TI. Um analista não deve ter a função de gerenciar. Então, vamos ver o que ele acha. Você acha, você acredita que um analista deve ter a responsabilidade de gerenciar projetos de TI? Se sim, ou seja, se você realmente acha que ele tem essa responsabilidade, para mim, um analista não tem a responsabilidade desse tipo de gerenciamento, mas se sim, quais seriam estes projetos? Vamos ver o que ele traz. Gente, lembra da história, estabelecer uma conversa, né? Então, eu estou querendo criar uma vaga, eu estou pedindo ajuda dele e vamos ver. Sim, acredito que o analista pode ter a responsabilidade de gerenciar projetos de TI, especialmente em empresas menores ou equipes de TI mais enxutas, onde pode haver um projeto de necessidade de flexibilidade e colaboração entre outras funções. Os projetos aqui que eles podem gerenciar dependem da necessidade do objetivo da empresa, mas aqui vamos ver. Implementação de um novo software de gerenciamento, a atualização de sistema de segurança de TI, implementação de um novo sistema de ERP, migração para a nuvem, tá? Em geral, os projetos de TI gerenciados por um analista podem variar dependendo da necessidade da empresa, mas geralmente envolvem implementação e atualização de sistemas de tecnologia para melhorar a eficiência, segurança e produtividade da empresa. Ok, ou seja, ele foi incisivo e ele afirmou o ponto que ele trouxe do gerenciamento de projetos. E realmente, ele considerando este nível de gerenciamento de projeto, eu concordo que um analista pode estar gerenciando, né? Legal. Então, vamos lá. Por favor, crie uma vaga, crie um anúncio para esta vaga. Então, ele já me trouxe aqui, a gente discutiu um pouquinho sobre o que ele achava da responsabilidade. É claro que você tem que levar isso para um Word, para um documento, reescrever, transcrever, fazer todas as anotações, adequar para a sua empresa e aí sim continuar a discussão. Então, por favor, crie um anúncio para essa vaga.
Vamos lá. Não coloquei aonde, não coloquei nada, né, gente? Ele pode escrever para o jornal, ele pode escrever para o LinkedIn. Foi péssima a minha colocação aqui. Estamos buscando analista de TI altamente motivado, experiente, responsabilidades, tá, 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 tá. Ele faz aqui uma descrição geral do cargo, as responsabilidades, tudo que ele listou lá em cima. Ok, ele continua descrevendo a vaga para um anúncio. Aqui é um anúncio gigante, né? Faça Lembra que não pode digitar, não pode soltar a pergunta enquanto ele está escrevendo, ok? Só que ele fez um anúncio mega gigante. Faça um anúncio curto para o LinkedIn. Agora eu direcionei, porque antes eu só pus faça um anúncio e ele tocou o barco aí fazendo um anúncio de uma página, né? Estamos contratando um analista de TI altamente motivado e experiente para se juntar ao nosso time de TI. O candidato deve ter habilidade em análise de projeto e implementação de sistema, experiência em gerenciamento de projeto, metodologia ágeis é o diferencial. Se você é apaixonado por tecnologia e busca por desafios, envie seu currículo para o nosso time. Vaga de TI, oportunidade de analista de TI, até as hashtags, né? Muito bacana, muito bacana. Bom, então aqui uma primeira simulação de como ele pode estar aí atuando dentro do RH. Então vamos continuar. Agora você já tem candidatos, já tenho 5 candidatos e gostaria de montar um roteiro para entrevistá-los. Poderia me ajudar? Claro, posso ajudar com isso. Segue abaixo um roteiro de entrevista para analista de TI. Introdução, apresentação da empresa, do entrevistador, explicar sobre o processo, as perguntas sobre a experiência do candidato, fale um pouco sobre. Ele vai trazendo aqui algumas ideias, né? Perguntas sobre a capacidade de solucionar problema, como você costuma lidar com problemas, como você identifica e soluciona, perguntas sobre gerenciamento de projetos, perguntas sobre trabalho em equipe, ou seja, a estrutura que ele montou lá em cima é exatamente as perguntas que ele está fazendo aqui embaixo. Coerência total, né, gente? Ai, que delícia, olha isso. Um analistaço aqui, né? Fazendo um escopo de perguntas. Lembre-se que o roteiro pode ser ajustado para atender a necessidade da sua empresa. Claro, claro. Mas, enfim, o que eu queria mostrar aqui para vocês é, veja o que o chat GPT pode fazer para te ajudar na área de RH. Vou agora fazer uma pergunta para ver se ele entende de lei, se ele entende aí da nossa CLT, né? Então, vou contextualizá-lo. Tenho um colaborador que tem 10 dias de férias para tirar. Posso dividir em duas? Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos ver se ele conhece as regras, as leis. A resposta é que sim, tá? Ele pode dividir desde que ele já tenha tirado 14 dias antes. Mas vamos ver o que ele vai falar. A possibilidade de dividir férias de um colaborador depende das leis trabalhistas e das políticas internas, claro. No Brasil, a CLT permite que as férias sejam divididas em até 2 períodos, desde que um dos períodos tenha pelo menos 10 dias corridos. Portanto, se a empresa sob a legislação brasileira, é possível dividir a férias do colaborador em 2 períodos. No entanto, é importante verificar se a política interna da empresa permite que as férias sejam divididas em 2 períodos. Tá? Ele está dizendo que a política é, tem que permitir, sim. Só que ele está cometendo um engano aqui, que é o seguinte: ele está trazendo uma regra trabalhista que era antes da correção, antes de 2017, se não me engano, antes da alteração da lei trabalhista. Por favor, você pode validar as condições de corte de férias após a reforma trabalhista de 2017? Acho que deu um bug nele. Sim, após a reforma trabalhista de 2017, algumas regras referentes ao período de férias foram alteradas. Segue abaixo algumas das principais mudanças. Férias fracionadas, a reforma trabalhista permite que as férias sejam divididas em até 3. Isso aí. Então, essa foi a mudança na lei trabalhista, né? Gente, lembra que eu falei? Ele erra.
Ele erra e ele acabou de cometer um erro aqui. Ele buscou uma informação na base que, na verdade, não é que estava errada, mas ela era válida até 2017. E agora, de 2017 para frente, não é mais. Então, a resposta ali em cima era sim. Se o colaborador teve 14 dias de férias, agora ele poderia dividir o período de 10 dias dele em dois. Vamos lá. Férias coletivas. Então, aqui ele está dizendo que sim. A reforma também permite as férias serem divididas até três, desde que um deles não tenha pelo menos 14 dias. Então, vamos pedir para regenerar aqui, que deu bug. Tá, e continua o período aquisitivo de férias. Então, nas férias coletivas, não precisa ser mais comunicado previamente ao Ministério do Trabalho, mas é necessário comunicado ao sindicato da categoria. Aham. O Ministério o período aquisitivo, ou seja, o período trabalhado necessário para ser funcionado em até dois períodos, desde que haja um desses inferior a 10. Ok. No caso do Brasil, as informações assim estão em conformidade com a lei trabalhista vigente a partir da reforma de 2017. Ok. Então, atenção, né, gente? Aqui eu consegui, sem querer, trazer um exemplo a vocês de que ele pode se enganar, como foi exatamente o que aconteceu. Bom, ele fala, gente, é tanto assunto que dá para perguntar para ele, né? Tanto assunto, tanto assunto. Vou fazer mais uma pergunta de RH. Você pode me informar quais NRs são necessárias para um colaborador que trabalha em obra acima de 2 metros de altura? Sim, existem algumas normas regulamentadoras que são necessárias para colaborador que trabalha em obras acima de 2 metros. Tá aqui, a NR06, que é de equipamento de proteção, NR18, que é condições de ambiente de trabalho, a NR35, que é trabalho em altura. É isso aí, perfeito. Perfeito. Agora, olha só, você poderia escrever um procedimento interno. Gente, isso aqui eu estou trazendo um exemplo de RH, mas ele vale para qualquer área, né? Então, eu descrevi um assunto e agora eu vou pedir para ele para que ele me ajude a escrever um procedimento interno para garantir que estas NRs sejam realizadas assim que um colaborador nesta condição, ou seja, para este cargo, né? Um colaborador para esta posição seja contratado. Eu só estou seguindo a conversa, né? Eu podia estar perguntando outra vaga, segue abaixo um procedimento interno para garantir que seria essa. Então, olha só que legal. Identificação da necessidade, gestor responsável pela colaboração, pela contratação, deverá identificar a necessidade de contratar o colaborador, análise de risco, identificação das NRs, capacitação do colaborador. Gente, olha que bacana. Olha que bacana. Tá? Vamos ver se ele sabe escrever um contrato, né? Você pode escrever um contrato de um contrato de admissão para este colaborador. Vamos supor que a empresa não tem um modelo de contrato, é claro que isso não existe, a gente acha que toda empresa tem, mas vamos supor que eu estou precisando atualizar o meu contrato. Você poderia escrever um contrato de admissão para esse colaborador? Que ele vai trazer. Sim, você quer abaixo de contrato de admissão para o colaborador selecionado, para a posição que envolve trabalho em altura, contrato. Eu apresento instrumento particular de trabalho, de um lado a empresa, pá, concede tal. Eu devia ter falado qual era a vaga do rapaz, né? Que ia ajudar. Presente de contrato, eu só dificultei a vida deles. Mas o presente de contrato tem por objetivo a contratação, cláusula segunda do prazo do contrato. Olha isso. O prazo tem início em data tal, viverá por prazo indeterminado. Blá, blá. Gente, é assim, ele fez alguma coisa muito simples, mas porque eu também não dei muita informação, né? É só para vocês saberem que ele sim faz contratos, gente, faz contratos. Olha isso.
Olha isso, gente. Bom, vamos agora mudar a posição dele, né? Você agora é um gestor financeiro, área financeira, e gostaria que me explicasse o que é um balanço patrimonial. Hum. Então, uma pergunta mais técnica. Como gestor da área financeira, com prazer, vou explicar o que é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que apresenta a posição financeira de empresa em determinado momento, geralmente o final do período contábil. Enfim, ele está explicando, tá? É uma das principais demonstrações financeiras, é usada para avaliar a saúde financeira da empresa, tá? O balanço patrimonial é composto por três partes: ativo, passivo e patrimônio líquido. Perfeito, é isso mesmo. A equação do balanço patrimonial é a seguinte: ativo mais passivo igual a passivo mais patrimônio líquido, ou seja, o total de ativos da empresa deve ser igual ao total de suas obrigações patrimônio líquido. Perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Tá, mas vamos supor que eu não sou da área financeira, que eu não seja da área financeira e que eu não entendo. Isso aqui tá muito complicado, eu não sei o que é passivo, o que é ativo, o que é patrimônio líquido. Então, vamos ver se facilita a vida. Você poderia explicar, opa, deixei a letra maior, isso não faz mal, isso para uma criança de 10 anos? Criança, criança, criança. Vamos lá. Claro, balanço patrimonial é como um relatório que mostra quanto dinheiro uma empresa tem e para onde esse dinheiro está indo. Ele é dividido em três partes: o que a empresa possui, chamada de ativo, o que a empresa deve, chamado de passivo, e o que sobra. Depois você subtrai o que a empresa deve do que ela possui, chamado patrimônio líquido. A ideia é que a empresa possui deve ser igual ao que ela deve, somando com o que sobra depois dessa conta. É como uma equação de matemática: ativo igual a passivo mais patrimônio. Com o balanço patrimonial, os donos da empresa, investidores e outras pessoas importantes podem aprender melhor com a empresa está saindo financeiramente e fazer escolhas melhores para o futuro. Gente, ele deu uma bela facilitada, né? Uma bela facilitada. Então, e eu vou dizer, muitas coisas que a gente vai perguntar aqui, às vezes vem tão complexo que a gente é criança de 10 anos, né? Ah, poderia não explicar de uma criança de 10 anos? Não, é para o marmanjo mesmo, mas é uma forma de facilitar a conversa, né? Que mais? A gente poderia perguntar para ele, explique de forma simplificada o que é fluxo de caixa. Claro, o fluxo de caixa é um relatório que mostra quando o dinheiro entrou e saiu da empresa durante um determinado período de tempo. É como um registro de todas as transações financeiras da empresa, como vendas, compras, pagamentos de. Uau, gente, olha que fácil, olha que fácil a forma como ele explica. O objetivo do fluxo de caixa é ajudar os gestores a entenderem como o dinheiro está sendo gerenciado e a planejarem o orçamento da empresa. Olha que bacana, gente. Vamos fazer uma pergunta. Você conhece? é, Vamos falar sobre faturamento. Qual seria o CFOP da nota fiscal para venda de mercadoria? Então vamos lá, tem uma pessoa iniciando no período no faturamento e ela não sabe de cor todos os CFOPs. Então, o que ela faz? Ela entra no chat GPT e pergunta qual que é o CFOP, que é o código, né, para faturamento de uma venda de mercadoria. Vamos ver o que ele traz aqui. O código fiscal da nota fiscal para venda de mercadoria varia de acordo com a operação e a localização do comprador e do vendedor, mas em geral o FPP é o 5102 para vendas dentro do mesmo estado e 6102 para venda para outro estado. Esse FOP é utilizado para venda de mercadoria dentro do mesmo estado, ou seja, quando o comprador e o vendedor estão no mesmo estado. Ele está sendo repetitivo, mas é isso mesmo. Já o CFOP 6102 é utilizado para venda de mercadorias em outros estados, ou seja, quando o comprador está em um estado diferente do vendedor. Enfim, gente, só queria mostrar aqui quanta coisa a gente pode estar perguntando rapidamente, tendo respostas rápidas, né? Vamos agora para um último exemplo, né, dentro da área da empresa, e vamos colocar ele. Considere que você é um gestor da área jurídica.
e escreva uma notificação extrajudicial para um cliente que deixou de pagar 3 notas fiscais no valor de R$ 100.000 e que venceram há 30 dias. Vamos lá. Notificação extrajudicial. Vimos por meio dessa notificação extrajudicial, o município vai restar nossa preocupação com uma situação que se encontra em débito de R$ 100.000, referente a 3 notas de venda de produtos que foram realizadas há 30 dias. Gente, olha isso. Gostaria de lembrar que o não pagamento das devidas... Perfeito, perfeito. Ele colocou regras e condições que eu não dei de informação, né? Olha isso que bacana, gente. É isso, né? Por favor, faça um e-mail ao departamento financeiro do cliente, avisando que eles serão notificados extrajudicialmente em 2 dias, se não houver pagamento das notas. 31, 32 e 33. Qualquer número de nota. Só para ele escrever o e-mail, na verdade, né? Assunto: aviso prévio de notificação extrajudicial. Prezados responsáveis do departamento financeiro, esperamos que este e-mail encontre bem. Gostaríamos de chamar a atenção da empresa, vocês, por uma questão muito importante. As notas fiscais, tal, no valor de R$ 100.000, venceram há mais de 10 dias e ainda não foram. Veja, a informação dos 10 dias ele pegou lá de trás. Informamos que, caso não seja efetuado o pagamento das notas em questão, em até 48 horas, nos veremos obrigados a emitir uma notificação. Olha isso, gente, o e-mail prontinho, prontinho. Agora a gente não perde mais tempo escrevendo e-mail, né? Aquelas dúvidas, será que meu e-mail tá bom? Será que meu e-mail tá grosso? Será que meu e-mail tá, né? Olha isso, olha isso. Você poderia dar dar um tom mais leve ou mais pesado? Mais pesado neste e-mail? Peço desculpas, mas como modelo de linguagem ética e responsável não é adequado que eu ofereça um modelo de e-mail com um tom pesado ou ameaçador. Olha, gente, olha isso aqui. Meu objetivo é sempre fornecer soluções e sugestões que serão profissionais. Olha que ética. Dá uma olhada, que ética. Então, como nosso objetivo era testar o tom, você poderia escrever. Adorei a resposta dele. Você poderia escrever este mesmo e-mail em tom mais suave. Claro, segue abaixo um e-mail com um tom mais suave. Aviso prévio de pagamento pendente. Vamos lá? Esperamos que esse mês encontre todos bem. Gostaríamos de lembrar que temos 3 notas com vencimento há mais de 10 dias até o momento que nós recebemos. Sendo assim, solicitamos que, caso haja algum problema em relação ao pagamento, entre em contato conosco para encontrarmos uma solução juntos. Caso contrário, precisamos informar que após 48 horas iremos encaminhar uma notificação extrajudicial para a empresa. Ou seja, ele foi mais leve realmente, né? Ele não foi tão incisivo, mas olha que bacana. Adorei esse ponto dele aqui. Como uma figura de linguagem, como modelo de linguagem, não posso fazer isso. Muito legal. Que bom, consegui outro exemplo aqui para vocês do que ele eticamente não faz. Não faz. Bom, tá aqui alguns exemplos para vocês da área profissional. Acho que deu para trazer bastante coisa, né? Só para vocês verem aí como que dá para brincar. Isso dá para entrar em diversas áreas. Aqui na área de tecnologia, nossa, a gente deita e rola aqui, perguntando, né? As coisas. Vou aproveitar aqui essa área como essa parte de profissional e vou mostrar para vocês esse exemplo aqui, ó. How do I make an HTTP request in JavaScript?
Vou pedir só para ele colocar em português. Vamos ver. Vamos ver ele fazendo uma programação. Olha, gente, olha o chat GPT fazendo uma programação. Dá uma olhada. Dá uma olhada, gente. Para fazer a solicitação HTTP em JavaScript, você pode usar o API da FAST ou API XML HTTP Request. E aqui está o de um, aqui está o de outro, os exemplos, aqui está o código inteirinho. Gente, olha isso, que fantástico. Enfim, aqui são alguns exemplos, é infinita a capacidade dele, né? Enfim, vamos lá, vamos para frente, ainda tem aí alguns exemplos para dar para vocês, mas o que eu queria trazer era isso, muito bacana, muitas áreas para a gente estar explorando, estar usando e dá para ajudar bastante a salvar tempo, né, gente? Dá para salvar muito tempo. Ok, então nesta parte a gente fica por aqui. Obrigada.